Vamos agora direto ao ponto. Hoje vamos ler o capítulo 9 de João, que hoje o capítulo 9 ele internaliza toda uma questão. Todo o capítulo, ele para mim, quando alguém faz uma pregação nessa parte, a pessoa tem que ter base no capítulo, nesse capítulo inteiro, porque todo ele traz uma reflexão. Por mais que seja sempre, o pessoal vai ser, é só mais uma cura do Senhor Jesus. Não. Jesus, ele traz várias lições nessa parte. Então, vamos começar do versículo 1. Vamos ler até o 12. Então, acompanhe aqui comigo. Ao passar Jesus, viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse: Vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: Não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmaram que era ele. Outros diziam: Não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: Sou eu mesmo. Então, como foram abertos os seus olhos? Interrogaram-no eles. Ele respondeu: Um homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. E eles lhes perguntaram: Onde está esse homem? Não sei, disse ele. Então, nós vemos aqui um caso peculiar. É claro que Jesus tinha curado outras enfermidades, outros problemas que eram de natureza não, como eu posso dizer, não é aquela doença que a gente simplesmente pega. Essa era uma doença de nascença. Esse homem nunca viu na vida. Ele nunca soube como é essa oportunidade de ver. Então, nessa época, pessoas que eram coxas e que tinham deformidades ou eram cegos, e elas normalmente não trabalhavam, elas não conseguiam trabalhar. E dificilmente, naquela época, grande parte do trabalho era braçal, ou o trabalho mais leve, tipo assim, questão de carregar peso, seria você ser um escriba, alguém que escreve. Se a pessoa é cega, ela não escreve normalmente, porque ela não vê o que ela está fazendo. É claro que hoje em dia a gente tem métodos para que os cegos possam escrever de um certo modo e até ler. No caso, nós temos o Braille, que é a linguagem para cegos lerem. Mas nessa época não existia isso. Então, grande parte das pessoas que eram coxas, cegas ou tinham alguma deficiência que limitasse o serviço braçal deles, eram normalmente mendigos e viviam de caridade. Só vocês lembrarem da cura que Pedro e João fizeram, de um coxo que ficava perto do templo. Então, vamos continuar. Os discípulos eles perguntam ao Senhor Jesus quem tinha pecado. Isso é uma coisa meio esquisita de perguntar, né? Como se a deficiência dele fosse culpa dele. Mas isso era um jeito muito normal de que as pessoas viam nessa época. A gente chama de jeito pragmático. Isso se chama pragmatismo. Ou seja, tudo que acontece de ruim é devido a alguma coisa ruim que você fez. Nós vemos que
No livro de Provérbios, nós temos uma visão basicamente pragmática. Do tipo, se você agir bem, coisas boas vão te acontecer. Se você agir mal, coisas ruins vão acontecer com você. Mas, se lermos depois do livro de Eclesiastes, ele quebra um pouco essa visão pragmática. No livro de Eclesiastes, nós vemos que até as pessoas boas sofrem. Até as pessoas que praticam bem, elas muitas vezes não se dão bem como as pessoas que praticam o mal. Ou seja, essa questão de pragmatismo não funciona. É claro que a gente conhece, nos dias de hoje, essa visão como karma. Se você já ouviu essa palavra karma, é mais ou menos isso. É que é a questão de você faz o bem, acontece coisas boas. Por mais que isso possa ser alguma tendência, tipo, se você viver uma vida bem, fazendo exercício, fazendo as coisas do jeito correto, normalmente vai acontecer bem, porque você está se cuidando. Mas isso não é o que necessariamente vai acontecer. É isso que o livro de Eclesiastes traz. Que não adianta a gente pensar só porque a gente faz coisas boas que a gente vai ganhar coisa boa. Não pensemos desse jeito. Jesus sempre foi bom e ele morreu na cruz numa morte extremamente dolorosa. E muitos dos seus discípulos, que por mais que praticassem o bem, morreram de forma bem pesada. Não de uma forma comum, como morrer dormindo ou morrer de uma doença. Eles morreram assassinados. No máximo João, que pode ter morrido de alguma doença devido à velhice. Então, não é por fazer coisas boas que aconteceram coisas boas. E Jesus disse mais, que ele estava daquele jeito para a glória de Deus. Ou seja, Jesus ele tinha um plano por trás desse homem cego. E a gente vai ver como é que esse plano vai ser desenrolado. Como é que ele vai utilizar dessa... eu sei que parece meio errado falar utilizar deste cego, mas ele vai mostrar por meio desse cego, por meio do que ele fez com este cego, para trazer um ensino para os discípulos e para as pessoas que estavam ouvindo. E para nós também hoje, que lemos sobre esse fato. Então, vamos continuar aqui no verso 13. Queria que o Samuel lesse até o 20. João 9, 13 a 20, se ele puder. Tá dando para escutar bem, Thiago? Tá tranquilo. 3. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver, ao que lhes respondeu: aplicou o lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e agora via, enquanto não lhe chamaram os pais, e os interrogaram. É este o vosso filho, de quem dizes que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais lhe responderam: sabemos que esse é nosso filho que nasceu cego, mas não sabemos até aqui. Beleza. Nós vemos aqui que o povo ficou meio espantado, né? Com um homem que todo mundo conhecia ser cego, simplesmente voltaram a ver. É claro, até hoje ficaríamos pasmos com um homem que todo mundo conhece ser cego, voltar a ver. E nisso, os fariseus começaram a fazer uma inquisição. Começaram a perguntar para ele, a questionar quem tinha feito isso com ele. Ele respondeu: o Senhor Jesus. Ele repetiu
o que ele tinha dito às outras pessoas. Mas alguns falaram assim, esse homem não é de Deus porque ele não guarda o sábado. Vocês lembram? Nas aulas passadas nós falamos dessa questão do sábado, que eles faziam, é, eles colocavam limites para o que você podia fazer no sábado, até o quanto você podia andar, às vezes. Então, eles voltaram com essa questão. Jesus ele foi e curou no sábado. Já que no sábado não podia fazer obra nenhuma, Jesus fez uma obra. Mas é claro, Jesus já refutou isso várias vezes. Falando assim, se tiver uma pessoa carecendo de ajuda, no sábado você não vai ajudar? Se for sua mãe, não, eu sei que Jesus não falou isso, mas a gente pode pensar assim, se fosse a mãe do cara lá, gemendo de dor no chão, ele não ajudaria só porque é sábado? Jesus fala a questão das ovelhas. Se uma ovelha se perde é sábado, você vai lá e busca a ovelha, mas seja sábado. Jesus usa também a imagem da circuncisão. Tipo, tem que circuncidar o menino. Mas é sábado. Não tem problema, a gente tem que cumprir a lei de Moisés. Que no 8º dia o menino tem que circuncidar. Isso é só para os homens, tá? E Jesus ele quebra esse argumento de tipo, não pode fazer nada no sábado. O mandamento colocado por Deus na época de Moisés era um dia de descanso, que realmente ninguém trabalharia, no sentido assim de ganhar dinheiro. Era do jeito que nós usamos normalmente hoje. Normalmente, no sábado, poucas pessoas trabalham. Muitas pessoas trabalham, tipo, segunda a sexta, e sábado e domingo elas descansam. É claro que não é todos, porque existem trabalhos que não podem parar, como o trabalho médico e dos policiais. Mas nessa época tinha essa questão de não fazer trabalho nenhum. Inclusive, Deus condenava quem não guardava o sábado, quem trabalhasse no sábado. Mas esse sábado era no intuito de você também separar esse momento para organizar seus pensamentos, você pensar em Deus. Era nesse dia que os judeus iam para a sinagoga para ler da palavra de Deus, para aprender, que nem todo mundo tinha a Bíblia em casa igual temos hoje. Você tinha que ir lá na sinagoga para ter acesso. Então, nós temos aqui que perguntaram de novo para o cego o que ele achava do homem que curou ele. Falei assim, é um profeta. Ele me curou e se ele me curou, ele vem de Deus, né? É o normal que qualquer um pensaria. Inclusive, algumas pessoas que rebateram aquelas pessoas que pensavam na questão de Jesus não ser um servo de Deus por ele não guardar o sábado, os outros falavam, mas ele fez sinais milagrosos. Quem não é de Deus não faz sinais milagrosos desse jeito. Então, os fariseus ainda batiam o pé que não tinha sido desse jeito. Então, chamaram os pais do homem. Aí eles realmente confirmaram. Mas aqui nós vamos ver no 21, que eles falam aqui, mas não sabemos como ele pode ver agora, ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, idade ele tem, falará por si mesmo. E 22, seus pais disseram isso, porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Entenderam o porquê que os pais deles falaram desse jeito? Eu falei assim, pergunta para ele já é maior de idade, ele já fala por si mesmo. Ele não vive mais na minha aba, não. E muitas pessoas que aceitavam Jesus como Cristo não revelavam isso publicamente porque tinham esse medo. Não é só o caso desses homens, desse pai e mãe desse homem que era cego. Muitos outros, provavelmente inclusive Nicodemos, não falava publicamente que ele reconhecia no Senhor Jesus
ser o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Então, muitas pessoas não falavam com medo, porque você ser expulso da sinagoga é meio que quebrar o seu acesso com a palavra de Deus. Seu acesso, inclusive, talvez com Deus. Imagina, você ser proibido de ir na igreja. Eu sei que não é a mesma coisa, mas se você é privado de ir na igreja ou de ouvir a palavra de Deus, você sendo cristão, você se sente mal. Porque, é claro, né, nós gostamos de ouvir um irmão trazer a palavra, mas podemos estudar hoje por nós mesmos. É bom a gente ouvir um irmão trazer uma reflexão, alguma coisa que, poxa, a gente nem pensou, né, nesse momento. Igual teve algumas pregações que eu vi em vários assuntos, que eu falei assim, poxa, eu não tinha pensado desse jeito. E faz todo sentido. Que muitas vezes na nossa leitura, algumas coisas passam despercebidas. É por isso que a Bíblia, muitas vezes, a gente lê várias vezes, a gente aprende sempre mais. A gente nunca dá por satisfeito. Por mais que a gente já leu o mesmo texto umas 30 vezes, a gente sempre tira uma lição dele. Isso que eu acho que é uma das coisas mais incríveis da Bíblia. A gente sempre acha alguma coisa que vai ajudar a gente a aprender mais. Ou alguma coisa que vai reforçar o que a gente já sabe. Então, eu queria pedir para a Elda ler do 23 ao 34, se ela puder. Posso. Por isso é que disseram os pais: Ele idade tem, interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: Dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou: Se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois: Que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhes respondeu: Já vou-lo disse, e não atendestes. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então o injuriaram e lhe disseram: Discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde ele é. Respondeu-lhes o homem: Nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: Tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós? E o expulsaram. Viu como são realmente pessoas que não querem aprender? Que sempre estão cheios de si mesmo e muitas vezes do seu próprio conhecimento? Diz que muitas pessoas inteligentes que a gente vê no mundo, elas são pessoas cheias de arrogância. Porque elas pensam que só porque elas sabem de determinado assunto, elas são superiores aos outros que talvez não saibam. Isso, para quem cursou alguma universidade ou faculdade, provavelmente já viu isso alguma vez. Até na escola. Você pode ver aquele menino, talvez muito inteligente, ele muitas vezes se acha superior aos outros só porque, tirei uma nota maior. Eu sei isso e vocês não sabem. Mas isso não é o traço de um caráter aprovado por Deus. Porque, certamente, não dá para saber tudo. Podemos pegar um exemplo. Eu posso saber muito de coisa do mar. Eu que faço o curso que estuda o mar. Mas, em contrapartida, eu não sei tanto de teologia como o Jaci. Que o Jaci, ele estudou mais essa questão de teologia. Então, o Jaci ele é mais especializado do que eu nessa área. O Jaci não pode se sentir superior a mim e nem eu superior a Jaci.
Porque nós temos conhecimentos diferentes e capacidades diferentes que Deus nos deu. Vocês podem até pegar entre vocês mesmos. O Samuel pode saber mais de uma coisa, mas o Rafael também sabe de outra coisa. Por mais que os dois tenham um conhecimento separado, nenhum deles é melhor que o outro. É claro que em certas aptidões, as pessoas têm certas aptidões para uma coisa e outros têm certas aptidões para as outras. Então, nunca se citam superiores, até entre os seus colegas. Que por mais que você possa saber mais que eles de um certo assunto, não quer dizer que eles não saibam mais do que você do que outro assunto. O que faz é a gente chegar a um ponto. Ninguém é superior a ninguém. E não é isso que esses fariseus estavam demonstrando. Então vamos pegar alguns pontos aqui. Primeiro eles falam assim, sabemos que esse homem que curou você é pecador. Aí você, eu não sei. Talvez ele só ouviu falar de Jesus, talvez ele nunca tinha visto até aquele momento. Então você, eu não sei, mas ele curou minha cegueira. E depois este homem, este cego, ele fala uma coisa bem interessante. Depois que ele pergunta a eles, vocês estão me perguntando isso porque vocês querem ser discípulos dele, vocês querem conhecer mais sobre ele? Eles, não, discípulo dele é você. A gente é discípulo de Moisés. Ou seja, eles já usaram esse argumento para se elevarem como pessoa, para estufar o peito e dizer, não, a gente é discípulo de Moisés. A gente segue tudo que Moisés fez. Mas aí esse homem continua. Aqui no verso 30. Olha, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem. Contudo, ele me abriu os olhos. E nunca um cego foi aberto os olhos. No Velho Testamento eu nunca achei, mas se um dia vocês acharem, por favor, me mandem. Eu vou tentar até procurar depois. Mas eu nunca achei no Velho Testamento um cego ser curado. Se alguém souber aqui, me fala, porque eu não me lembro. Não me vem à mente nenhuma história, nem da época das tias que me ensinavam, que um cego foi curado. Nós temos curas de lepra, curas de algumas outras doenças, temos mortos levantando da sua condição de morte, mas eu não lembro de um cego ser curado. Somente na época que realmente Jesus veio. Então, o que esse cego falou, até esse momento, está correto. Ele continua assim, se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Ou seja, esse argumento é imbatível. Não tem como bater esse argumento. Mas pessoas podem ter poderes vindos de Satanás fazer alguma coisa. Mas não nesse sentido. Você nunca vê nenhum sinal grandioso de alguém que está por lado de Satanás que é para o bem comum. Se vocês lembrarem dos magos do Egito, eles tinham esse poder oculto, esse poder que não vinha de Deus, mas provavelmente vinha de demônios. E este poder só veio para impressionar. Eles não ajudaram ninguém com aquele poder. Ou seja, o poder que os demônios, o Satanás lhes conferia, não dava cura para ninguém. Ou seja, quando Moisés transformou o cetro em cobra, o cajado dele em cobra, eles fizeram o mesmo. Quando Moisés transformou as águas em sangue, eles fizeram o mesmo. Mas depois de certo ponto eles não conseguiram fazer nem copiar o que Moisés fez. Claro, Moisés tinha o poder de Deus, não era poder dele. Mas estes homens não fizeram nenhum sinal milagroso para bem nenhum. Só fizeram sinais para impressionar. Então, não pensem que pessoas podem fazer sinais com um poder maligno, não vindo de Deus. Podem sim, isso pode acontecer. Mas
não pensem que... Mas saibam de uma coisa, se você quer saber se alguém fazer um sinal algum dia, por mim, eu nunca vi. Mas se eu visse, eu pesquisaria sobre a pessoa. Porque é pelos atos da pessoa que você vê se ela realmente é de Deus ou não. Inclusive, essa é uma exortação de Paulo para quando você ouvir uma pregação. Ou algum homem vier e trazer alguns ensinos. Você tem que saber quem é esse homem. Se ele realmente é de Deus. Porque isso é credibilidade para o que ele fala. Você vai dar muito mais crédito para alguém que você sabe que é confiável do que alguém que não é confiável. Por mais que essa pessoa não confiável diga a verdade. Entendeu? É uma questão de credibilidade. Jesus, ele demonstrava pelos atos dele que ele tinha credibilidade pelo que ele fazia e o que ele falava. Ou seja, Deus dava crédito a ele, mas também as ações dele demonstravam que ele tinha esse crédito. Não era somente, porque Deus me enviou. Não, não é somente por isso. Mas pelas ações que Jesus fazia. Isso demonstrava que ele era alguém que vinha da parte de Deus. E por último aqui, o verso 34, nós vemos aquela questão de, como nós vemos na vez passada, quando chamaram Nicodemos de Galileu, no sentido de insultá-lo, nós vemos aqui que os fariseus fizeram isso de novo. Aqui, nós temos aqui uma pergunta, mas é possível acontecer alguma coisa sobrenatural hoje em dia? É possível. E acontece. Muitas pessoas, é só você ver nos hospitais, muitas pessoas que estão aparentemente marcadas para morrer, muitas vezes essas pessoas não morrem. E elas estão em estado terminal. E elas se recuperam. E muitas vezes as previsões que nós fazemos na ciência, elas mostram que nós deveríamos ter sido destruídos há muito tempo. Mas até hoje não somos destruídos. A natureza, tudo que é belo, que Deus criou, demonstra tanto o que é Ele quanto o que é milagre. Que muitas vezes, tantas coisas que acontecem nos nossos dias poderiam ser 1000 vezes pior, mas não acontece. Para mim, isso é uma dádiva de Deus. Por mais que não seja um sinal milagroso, que todo mundo está vendo e é extremamente grandioso. Mas para mim, realmente, milagres acontecem. Inclusive, uma pessoa me disse assim, existe uma definição científica até para milagre. Milagre seria um processo químico, físico ou biológico a qual não sabemos como acontece. Ou seja, é uma coisa que aconteceu, é um fato, só que não podemos explicar. Não temos ciência para explicar. Ou seja, ninguém, por mais que a gente possa talvez provar que o dilúvio aconteceu, a pessoa falou de um sobrenatural maligno. Esse aí é mais difícil. Porque para você identificar uma coisa sobrenatural e maligna, teria que ser alguma coisa bem grandiosa mesmo. Porque um milagre normalmente é mais fácil você ver quando é uma coisa boa. Tipo, alguém foi curado, alguém conseguiu escapar por alguma coisa. Mas algo sobrenatural maligno, aí é difícil. Algumas pessoas podem pensar assim, mas pessoas ainda podem ser endemoniadas. Isso seria um poder sobrenatural maligno em ação. Mas hoje em dia, nós vemos que isso é muito raro. Porque talvez nessa época, grande parte das pessoas... É muito mais fácil Satanás controlar uma pessoa do que simplesmente deixar ela maluca por possessão. É muito mais... já que Satanás, nós vemos que ele é o príncipe desse mundo, é muito mais fácil ele manipular as pessoas com os erros dela do que simplesmente ir lá possuí-las e fazer elas agirem, se cortarem, agirem como loucos.
Na época de Jesus, talvez, tinha alguma coisa a se mostrar nessa parte de poder maligno. Mas isso é uma coisa que precisa de um estudo bem aprofundado. E muitas vezes a Bíblia não traz o porquê que os demônios se apossam de pessoas. Se algum irmão achar isso na Bíblia, eu vou achar incrível. O porquê de que, às vezes, Satanás, os demônios, se apossavam de pessoas. É claro que hoje nós somos protegidos pelo Espírito Santo. Ou seja, um cristão ele não pode ser possesso por um demônio, mas pode ser influenciado por ele. Então, essa é a questão. O Espírito Santo ele é uma proteção também para a gente. Talvez eu não trouxe essa parte como uma função que o Espírito Santo desempenha, que é essa proteção espiritual para nós. Ou seja, se um cristão agir igual um endemoniado, ele não é cristão. Simplesmente é isso. Ele não é cristão. Porque não tem o Espírito Santo protegendo ele disso. Mas foi uma boa pergunta, Samuel. E se eu não conseguir responder muito bem a sua pergunta, pode procurar outros irmãos mais especializados nessa área, ou que talvez estudaram sobre isso, que talvez eles possam te dar uma resposta melhor. Mas agora vamos continuar aqui. Esses homens se encheram tanto de si mesmos que falam assim, você é um pecador, como é que você ousa ensinar a gente? Isso muitas vezes é um posicionamento nosso, com pessoas mais jovens. É a mesma coisa que eu olhar para o Rafael, se ele um dia me falar uma coisa assim, Tiago, você está errado nisso aqui. Se eu posso talvez entrar nesse comportamento. Rafael é mais jovem que eu. Eu não vou ficar ouvindo esse moleque me ensinando. Desculpa aí, Rafael. Eu falei isso só para deixar mais enfático. Mas eu não vou deixar esse jovem aqui, esse menino aqui, me ensinar. Mesma coisa se eu falar isso pro Jaci. Imagina que um dia eu vou assim, Jaci, isso aqui tá errado. Fala disso, diz que o outro. Jaci pode falar assim, quem é esse menino para ficar me ensinando? Eu tenho anos de experiência. Quem é esse garoto para me dizer o que fazer? Ou que eu estou errado? Então, esse muitas vezes é o posicionamento de pessoas muito inteligentes ou muito estudadas. Muitas vezes não aceitar que talvez um ensino ou, uma repreensão pode vir de um jeito mais simples, da pessoa mais simples que a gente imagina. Eu, muitas vezes, eu até já me impressionei. O quanto criancinhas pequenininhas já me deram uma lição de moral. Eu falei assim, nossa, eu aqui tomando lição de moral de uma criancinha. Poxa, tô ruim mesmo, hein? Mas, realmente, é uma verdade. Muitas vezes uma criancinha pode ensinar pra gente uma coisa que a gente está fazendo de errado e ela realmente percebeu isso. Então, não subestime a inteligência, a capacidade das crianças, que elas simplesmente podem surpreender vocês. E outra coisa, os adultos também podem te dar uma lição. Então, como se diz nas Escrituras, eu não lembro o texto, eu acho que é em Provérbios, eu penso que seja Provérbios, que você não deve deixar o ensinamento do seu pai e nem não é deixar a educação do seu pai, acho que é um dos primeiros versículos de Provérbios, e nem o ensino da sua mãe. Ou seja, não é para você estar assim, não vou relevar o que os mais velhos falam. É bom você relevar porque são pessoas experientes. Não é porque elas são mais velhas, você vai pensar assim, elas não entendem porque a época delas passou. Não tem isso. Eles são realmente, e muitas vezes eu não ouvi os meus pais e quebrei a cara. E se eu tivesse ouvido, não teria o constrangimento ou não teria ter passado por aquele momento. Então, o ensino ou a repreensão pode vir da pessoa mais simples que você imagina. Então, sejam sempre atentos ao ouvir a repreensão.
Se você realmente estiver certo, você vai tirar sua conclusão que você estava certo e a pessoa está errada, mas sempre tenha em mente de saber ouvir. Por isso que muitas vezes as pessoas falam, nós temos 2 ouvidos para ouvir e só uma boca para falar. Ou seja, o que é mais importante? Ouvir. Então vamos continuar aqui, no verso 35 ao 41. Queria pedir para o Rafael ler para a gente, depois que eu falei um pouquinho dele, vamos deixar o Rafael falar assim. Vamos lá, Rafael, você pode ler do 35 ao 41 para a gente? Sim, Tiago, já vou começar aqui. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhes perguntou: Crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: Quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhes disse: Já os tem visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: Creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: Acaso nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis pecado algum. Mas, porque agora dizeis, nós vemos, subsistes vosso pecado. Então agora Jesus ele vai trazer aquele objetivo à tona do que a gente viu que Deus falou que era que aquele homem estava daquele jeito para a glória de Deus. Ou seja, para que Jesus possa trazer uma lição para a gente. Não só para nós, mas para os discípulos na época, foi uma lição que Jesus deu. E essa lição começa que, tipo, esse homem foi expulso da sinagoga. Os fariseus ficaram realmente nervosos com o que ele disse. E nisso Jesus ele se aproxima. E Jesus ele revela para esse homem quem ele é. E esse homem, com humildade, se prostra e adora o Senhor Jesus. O Senhor Jesus ele nunca rejeita que as pessoas o adorem, porque ele é Deus. E simplesmente ele é uma pessoa para ser adorada. Diferente de muitos personagens na história da Bíblia. Quando o Cornélio ele se ajoelha perante Pedro, na questão de o adorar, na mesma hora, ele levanta o homem. Ele levanta Cornélio e fala assim: levanta, eu sou um homem igual a você. Eu não sou alguém para ser adorado. Do mesmo modo, na Bíblia fala que não é nem para a gente adorar os anjos. Os anjos, eles são, por mais que eles sejam seres superiores a nós, eles não são Deus. Eles não são dignos de adoração. Por mais que eles sejam seres de extrema bondade, seres grandiosos, seres de muitas qualidades. Eles não são dignos de adoração, porque toda adoração é reservada a Deus. Somente Deus deve ser adorado, ou pode ser adorado. Então, o Senhor Jesus ele aceita a adoração. Nós temos também o caso de Paulo e Silas, que pensaram que eles eram deuses porque eles estavam fazendo sinais milagrosos e que naquela cidade existia um mito de que certos deuses tinham entrado naquela cidade. Na Bíblia fala quem são. Se vocês quiserem procurar, eu penso que está em Atos 16 ou 15, quando eles estão esqueci o nome da cidade, mas depois eu vou dar uma olhada aqui. Eu sei que é antes dele chegar em Tessalônica. Mas continuando aqui. Nós vemos aqui essa lição espiritual falando de cegueira. É claro que Jesus não está falando aqui de cegueira física agora, do verso 39 ao 41. Então, quando ele fala que ele está a fim de que os cegos vejam e que os que veem se tornem cegos, ele provavelmente está falando do conhecimento, das coisas e da pregação que ele trouxe. E com o pleno conhecimento de Deus, e ele fala que
tinham visto se tornar, ou seja, os homens que tinham esse conhecimento, ou seja, os fariseus, os escribas, muitos homens que tinham acesso pleno às palavras de Deus, eles se tornaram cegos para a palavra de Deus. O Jaci falou que está travando. Então, vocês estão conseguindo me ouvir? Vocês podem dar uma resposta? Agora já estou ouvindo melhor. Sim, deve ser porque a minha internet deu uma fraquejada. Aí deve ter travado. Então, vou voltar um pouquinho para vocês não perderem um pouco do raciocínio. Então, agora Jesus está falando de um modo mais alegórico, não uma coisa, para dizer, não é alegórico a palavra, ele está falando de um sentido mais figurado, ele não está falando num sentido físico, material, de cegueira física, de não podermos ver, mas numa questão espiritual. Então, por isso que os fariseus perguntaram, acaso está chamando a gente de cego? Mas ele falou assim, se vocês fossem cegos, não seriam culpados, ou seja, as pessoas que não tinham conhecimento das Escrituras, elas pecavam porque a natureza delas era assim. Ou seja, eles não tinham inteiramente culpa do seu pecado, já que eles não conheciam a verdade, já que estavam longe da verdade. Mas as pessoas que conhecem, essas pessoas que conhecem, e não aceitaram a mensagem do Messias, essas pessoas se tornaram cegos. E as pessoas que eram cegas a isso e aceitaram, elas agora podem ver, elas podem contemplar as maravilhas de Deus, por meio das Escrituras e por meio da experiência cristã. Provavelmente essa parte do texto pode ter algumas outras aplicações, mas esta aqui que eu consegui meditar nela e mostrar que, nesse sentido, que estes homens que conheciam se tornaram cegos porque não queriam ver, ou porque estavam tão cheios de si que elas expulsavam a mensagem do Senhor Jesus. Elas não deixavam que essa mensagem entrasse neles, que essa mensagem os mudasse. E por isso que hoje muitas pessoas estão cegas, as pessoas andam na escuridão e tropeçam nos seus próprios erros. E muitas vezes não veem os tropeços como uma coisa ruim. Acho que os tropeços é coisa da vida e bola para frente. Não é isso. Nós temos que ver que nossos erros são por causa da nossa natureza e que nós precisamos buscar algo além, para que esses erros não dominem nossas vidas. Que por mais que eles apareçam, eles sejam algo de desgosto para nós. Então, qual a lição para nós hoje? Jesus nos deu à vista. Se vocês lembrarem do hino Sublime Graça, ele fala muito bem dessa parte, que eu era cego e agora eu vejo. Eu não lembro muito do trecho, porque eu sou péssimo de lembrar letra de música. Que no hino Sublime Graça, ele fala que que o Senhor nos deu as coisas mesmo sendo pobres e medíocres. Eu estava falando sobre o hino Sublime Graça. Muitos aqui já ouviram ele. Inclusive, em várias denominações existe esse hino. Que ele fala que como Deus deu tantas coisas boas para pobres e malditos como nós. E no final, eu era cego e agora eu vejo. Aqui a Raiz colocou o trecho aqui. Sublime graça que alcançou um pobre como eu, que a mim perdido e cego achou, salvou e a vista deu. É isso realmente que Jesus estava falando. Jesus estava falando do conhecimento, da graça que ele trouxe. E essa graça que trouxe o perdido e o cego, e salvou, e nós agora vemos. Nós vemos não com nossa visão física, não vemos só por causa que os nossos olhos nos permitem ver, mas nós vemos porque nós conhecemos. E esse conhecimento
amplia nossos horizontes. Você já deve ter ouvido a frase: conhecimento é poder. E o conhecimento do Senhor Jesus nos traz esse poder. Esse poder, essa possibilidade de poder nos ajoelhar perante Ele e de nos tornarmos filhos de Deus por herança. Filhos adotivos. Porque antes não éramos filhos de Deus, eram como os judeus naquela época, filhos do diabo. Isso que a gente era. Pessoas que andavam segundo as leis dele, segundo as modas desse mundo. Mas hoje, nós temos a nossa vista aumentada, porque éramos cegos. Hoje vemos. E eu sei que existem várias lições no texto, que talvez vocês podem ter tomado para si, ou que vocês, depois de lerem, podem tomar. E espero que hoje, nós, tanto vocês, mas como eu também, pude aprender, e que essa lição possa ser moldada nas nossas vidas. Não só essa lição, mas todas as lições que temos ouvido, não só aqui nesse momento de reunião, mas quando nós ouvimos a palavra de Deus, que ela possa sempre tocar e ampliar os nossos horizontes. Amém?